A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, retomou os trabalhos e dessa vez sem a presença do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Havia uma expectativa que ele fosse, mas na semana passada, na sexta, descobrimos que ele desistiu de prestar os esclarecimentos aos parlamentares depois que o ministro André Mendonça, do Supremo, desobrigou o depoimento dele. Seria algo pela própria vontade. A gente vai direto para Brasília, falar com a repórter Flávia Alvarenga, que tem os detalhes, para saber se o colegiado agora vai recorrer, então, dessa decisão. Flávia, boa noite para você. Oi, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente da CPMI do INSS disse que a comissão vai sim tentar rever essa decisão do ministro André Mendonça. O senador Carlos Viana disse que inclusive vai tentar marcar uma reunião com o ministro e que a comissão vai entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que Daniel Vorcaro venha sim de forma presencial à CPMI. O depoimento dele estava marcado desde antes do Carnaval para o dia de hoje, mas com a decisão do ministro André Mendonça na última sexta-feira, Daniel Vorcaro não é obrigado a participar nem da CPMI do INSS, nem da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, aqui do Senado também. Amanhã estava prevista a vinda de Daniel Vorcaro para a CAI, mas, a princípio, ele não virá. Isso porque a defesa de Daniel Vorcaro fez 3 sugestões aos senadores da CAI, que tem um grupo de trabalho que acompanha as investigações do Banco Master. Foram 3 sugestões que são as seguintes. Uma, que Daniel Vorcaro seja ouvido amanhã por meio de videoconferência. Outra, que seja agendada uma nova data para ele vir a Brasília. Ou então, que Daniel Vorcaro seja ouvido em São Paulo, mas neste caso os senadores teriam que viajar para São Paulo. O presidente da CAI, senador Renan Calheiros, vai levar essas 3 sugestões amanhã na reunião que está marcada para amanhã, para ver o que o colegiado vai decidir. Toda essa movimentação hoje na CPMI, com a ausência de Daniel Vorcaro e também essa decisão que vai ser tomada amanhã e oficializada, foi por causa da decisão do ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu na CPMI? Como Daniel Vorcaro não veio, os deputados e senadores estão ouvindo na tarde de hoje, já comecinho da noite, né? Ingrid Moraes Santos. O marido dela foi preso durante a operação Sem Desconto. O marido dela é ex-assessor do presidente do CONAFER, que é uma confederação de agricultura familiar. Eles teriam participado desses desvios dos descontos ilegais dos aposentados e pensionistas, e somente o casal, a Ingrid e o marido, teriam recebido cerca de 100 milhões de reais. No início da tarde, umas 2 horas antes da comissão ser aberta, ela conseguiu um habeas corpus, mas foi um habeas corpus parcial. O ministro Cristiano Zanin decidiu que ela deveria vir, a defesa pediu que ela não viesse, mas o ministro disse ela vai, mas ela tem o direito de permanecer calada. Os senadores e deputados fizeram algumas perguntas e ela só está respondendo questões básicas, como, por exemplo, como conheceu o marido, onde morava, se sabia ou não dos repasses, e nos momentos em que ela quis, ela disse, não respondo a essas perguntas. Mas há pouco, há cerca de 30 minutos, a depoente começou a passar mal. A sessão, então, foi suspensa durante 15 minutos. Os médicos do Senado Federal foram prestar atendimento e depois de uns 15 minutos a sessão foi retomada. O presidente da CPMI do INSS disse o seguinte, eles estão aguardando um laudo médico daqui do Senado para decidir se suspendem ou não a sessão ou se encerram a sessão de hoje. Agora a expectativa é por amanhã. Daniel Vorcaro vai prestar depoimento como? O que os senadores vão decidir em meio a essas sugestões feitas pela defesa do ex-banqueiro? É com vocês no estúdio. Flávia, obrigado pelas informações. A semana está só começando, obviamente nós sabemos da importância dessa presença dele ali pessoalmente, respondendo aos questionamentos, mas depois dessa alteração que nós vimos na última semana, onde não era uma obrigatoriedade, agora entender como os congressistas vão fazê-lo ir ali, mesmo sem a própria vontade. Flávia, bom trabalho, boa apuração, boa semana. Até mais.